Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de comentário à lição da Escola Sabatina. Estamos quase a chegar a meio do estudo do livro de Apocalipse. Vamos entrar agora na lição 6, que vem na sequência, claro, de todas as outras que já falámos atrás. Mais uma vez temos aqui o pastor Paulo Cordeiro, muito obrigado por estar aqui, que nos vai ajudar a estudar este assunto fascinante, que tem a ver essencialmente na lição desta semana, com o capítulo 7 do livro de Apocalipse. Mas primeiro vamos pedir a benção de Deus com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos plena consciência, Senhor, de que estamos em terreno sagrado, porque estes assuntos são muito importantes para a nossa compreensão, para a nossa vivência como povo remanescente nesta época da história do mundo, e suplicamos, Senhor, de uma forma muito especial, que o Teu Espírito, Senhor, nos possa ungir, porque queremos que aquilo que possa ser aqui dito possa estar em plena harmonia com a Tua vontade e possa servir para edificação espiritual de todos aqueles que nos ouvirem, a começar por nós mesmos, Senhor. Abençoa-nos, pois, que o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, que Tu prometeste nos queria conduzir a toda a verdade, nos possa realmente conduzir na explanação da verdade deste tema tão importante. Ajuda-nos, pois, Senhor. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, na semana passada nós tivemos um estudo acerca dos selos e embora o título da lição da Escola Sabatina fosse os 7 selos, na verdade falámos apenas acerca de 6. Mas não vamos falar hoje do 7º. Porquê? Porque na ordem em que o livro está redigido, há como que uma pausa, pelo menos na redação, não é? Um parênteses, para introduzir um outro assunto que o autor, o pastor Ranco, deu como título O Povo de Deus Selado. Ou seja, não falaremos do 7º selo, mas falaremos de alguém selado. Ou seja, na sequência do estudo dos 6 primeiros selos, temos agora o povo de Deus selado. Há, portanto, aqui um interrégnio que é também cronológico, portanto, obedece aqui uma ordem de tempo, que depois, por sua vez, nos vai transportar, isso sim, para a abertura do 7º selo, que isso falaremos na próxima semana e não agora. O povo de Deus selado. Estamos a falar claramente de algo que está à frente no nosso tempo, sim, ou algo que já podemos experimentar agora de alguma forma? Boa pergunta. Eu já ia responder, mas a pergunta obriga a uma resposta dupla. É assim, falando do selamento, vamos começar por aí. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nessa altura cada um de nós é selado, ok? Temos textos a provar isso mesmo, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, e esse texto é claríssimo, porque o texto fala por si, ao falar que quando nós recebemos o Senhor, portanto, em Efésios capítulo 1 e versículos 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele quem? Nele, em Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Portanto, cada pessoa, ao aceitar Jesus, ao crer nele, ao aceitar o evangelho da salvação, é selado. Versículo 14, o qual, portanto, esse Espírito Santo que nos é dado, não é? O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós aceitamos o evangelho da nossa salvação, então nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito do Senhor que nós recebemos é um penhor, ou seja, o que é que significa a palavra penhor? Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero fazer um negócio contigo, eu não tenho agora o dinheiro para poder pagar e eu peço a ti o fornecimento, por exemplo, de material, mas eu dou-te um penhor e esse penhor é a garantia que eu te vou pagar, ou seja, é algo que te faz deixar tranquilo que, pronto, o facto de eu não ter pago, literalmente, não quer dizer que eu não vá pagar. Como quando compramos uma casa e pedimos dinheiro à banca, damos de penhor a própria casa para a banca garantir que vê o seu valor ressarcido, não é? Olha, por exemplo, uma vez aconteceu-me, só me aconteceu uma vez, eu fui a uma estação de serviço para pôr combustível no carro e quando ia para pagar é que vi que não tinha o cartão. Não tinha dinheiro, nem tinha o cartão de débito. E fiquei, obviamente, muito aflito
E então o que é que eu fiz? Deixei o meu, na altura ainda se usava o bilhete de identidade, não é? Agora já é o cartão de cidadão. Deixei o meu bilhete de identidade, portanto, lá e disse, olha, eu vou a casa e depois venho aqui. E a senhora que lá estava confiou, porque eu deixei lá, repara, é um documento importantíssimo. Então aquilo que eu deixei lá foi um penhor. E depois, quando eu trouxe o dinheiro, claro, eu dei o dinheiro e a senhora devolveu-me o... É essa a imagem que está aqui. Esta então. imagem, ou seja, o Espírito Santo é já o penhor, como diz Paulo, ele usa mesmo, é o penhor da nossa herança, ou seja, é já a garantia de que a salvação eterna é uma certeza, mas nós ainda não temos a salvação eterna na mão, ou seja... Ratificada. Exatamente, portanto... Mas aqui no versículo 3 do capítulo 7... fala de um selamento dos servos de Deus na testa. Isso. É esse o mesmo que estamos a falar Não. ou trata-se de um diferente? Não. Há este selamento inicial, era aí onde eu ia chegar. Há este selamento inicial que ocorre a quando da conversão de alguém. Este selamento, que é descrito em Apocalipse 7, é uma confirmação da pessoa na verdade. Definitiva, Uma neste caso. confirmação definitiva. Por exemplo, aqui na lição de domingo da nossa semana, quando fala aqui, portanto, no selo na testa, diz assim, no tempo do fim, o selo na testa é dado ao fiel povo de Deus. Ou seja, este povo já teve que demonstrar a sua fidelidade. E depois acrescenta, não é uma marca visível colocada na testa da pessoa, mas como diz Ellen White, significa a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Isto vem escrito em Eventos Finais, no capítulo 15, o que é o selo de Deus. Portanto, este selo descrito em Apocalipse 7 é a confirmação na verdade, porque, reparem, depois da pessoa viver a sua conversão, a pessoa passa por muitas provas. Há um processo. E nessas provas pelas quais passa, a pessoa pode vacilar. Quantos não têm vacilado e têm ficado pelo caminho? Receberam, portanto, a salvação no momento da sua conversão, mas, entretanto, perderam a salvação. Por isso é que o Senhor, por exemplo, em Apocalipse 3, numa das mensagens às 7 igrejas, diz lá, por exemplo... em Apocalipse 3:11, isto é na mensagem à igreja de Filadélfia, diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Não está aqui a dizer que tens que conquistar algo. Não, só tens é que conservar aquilo que tu já tens. O que é que tu já tens? Tens a salvação. Então guarda a salvação, não a deixes perder. Porque aquele conceito muito evangélico de uma vez salvo, salvo para sempre, é um conceito erróneo. Ou seja, depois de eu passar pela conversão, de receber como uma graça, que é sempre, salvação é um dom gratuito da parte de Deus, depois de eu receber esse dom, eu posso perdê-lo, não é? Assim como quando eu recebo um presente de alguém, eu posso perder esse presente que me é dado. Então o conselho de Deus é para que eu conserve o que tenho. Então, depois de todo um processo de santificação, ou seja, reparem, há a conversão, e a conversão é que podemos comparar e bem com a justificação, somos justificados. Ao sermos justificados, que é a obra de um instante, inicia-se o processo de santificação. Agora, no final, digamos assim, desse processo de santificação, para esta geração aqui, vai haver um selamento, ou seja, é a confirmação de que aquelas pessoas passaram pelo processo genuíno de santificação, o seu caráter está amadurecido, elas estão intelectualmente e espiritualmente confirmados na verdade, e o Senhor põe o selo. Portanto, quem é que põe este selo? Bom, é o Espírito Santo também, portanto, é o Espírito Santo que atuou no primeiro selamento e atua neste selamento final, mas há que fazer uma distinção. O selamento de Apocalipse 7 não é o selamento de que Paulo fala em Efésios 1, 13 e 14. Por exemplo, eu há bocadinho esqueci-me, deixa-me, Filipe, ler mais este texto, em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, Paulo também reforça a mesma ideia ao dizer isto, Efésios 4:30, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora, este selo que é descrito em Apocalipse 7, não vem mencionado na Bíblia que outras gerações no passado tenham sido seladas desta natureza, mas a última geração vai ser selada. Que última geração é esta? Bom, já estamos aqui a adiantar, exatamente. É os 144 mil, portanto, que serão a última geração, ou seja, aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Que já agora, até para acrescentar ao que o pastor disse, esses vivem ou viverão numa circunstância que nunca aconteceu na história da humanidade, que é estarem vivos num tempo
em que nem no tempo deles, nem à frente deles, existe mais intercessão e expiação pela raça humana caída. Só por aí já os torna diferentes. Exatamente. No tempo de Adão, não havia a intercessão e a expiação que há hoje, Cristo exercendo no lugar santíssimo. Mas haveria no futuro. E ao longo do tempo dos patriarcas, a mesma coisa. Hoje, nós vivemos num tempo em que Jesus está lá a fazer isso. Esses 144 mil viverão num tempo em que isso não mais existe. Ou seja, Porque quando terminar o tempo da graça, aliás, o tempo da graça termina porque terminou o ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. Okay? E portanto, a partir daí quem está santo continua sendo exatamente. santo. Ou seja, reforçando isto, uma palavra que dissemos há bocado. Este selamento do versículo 3 do Apocalipse 7 é definitivo. Portanto, não há volta a dar, não há maneira de o mudar. Não. Ele é colocado, e sendo colocado na testa, ou seja, na fronte, isto demonstra que é algo que está na consciência. Exatamente, na parte racional. Na parte racional. Não é algo necessariamente visível pelos outros. Hoje sabemos pela neurofisiologia que o lóbulo frontal, assim chamado, o cérebro é dividido em vários lóbulos, e a neurofisiologia descobriu que é no lóbulo frontal que estão as nossas capacidades de raciocínio, de entendimento. Ou seja, a maneira como nós percebemos a verdade, a forma como nós nos comunicamos com Deus é através do nosso lóbulo frontal. Portanto, ter o selo na testa significa que no meu lóbulo frontal a coisa está tão enraizada que não há maneira mais dela sair de lá. Então só Deus é que pode ver. Claro, é evidente, é evidente. Aliás, só Ele é que sabe quem é que está realmente confirmado na verdade ou não. Pastor, dentro dessa linha de raciocínio, o autor menciona aqui o texto de 2 Timóteo 2,19, onde Paulo vai exatamente confirmar o que acabou de dizer. Eu gosto muito desse texto e o autor fez muito bem em ter referido esse texto. É um texto que já me criou impacto na minha mente há muitos anos atrás. Reparem, neste texto Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 2,19: entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, o selo é dado a quem? Àqueles que Deus conhece que lhe pertencem. E lhe pertencem porquê? Porque essas pessoas, no uso da sua liberdade, portanto, no uso da sua faculdade de escolha, decidiram estar do lado de Deus e da sua verdade. E foram testados para ver se abandonavam o caminho da verdade. Tiveram que se confrontar com muitos erros, mas eles não abdicaram, portanto, da verdade. E, portanto, o Senhor agora, para o reconhecer, para dar uma garantia de que reconhece aqueles como sendo seus, dá-lhes o selo. É o selo que Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2,19. Há pouco eu disse que é um selo que Deus vê e não necessariamente nós. Sim, é um selo, é uma marca invisível. Eis aqui o que é um julgamento de caráter. Porque nós conseguimos ver as ações, ver as atitudes e conseguimos percebê-las, entendê-las e até julgá-las. Mas o caráter já não é bem assim. Claro. O caráter, Deus o consegue ver, Deus o consegue analisar, Deus o consegue julgar. E Deus marca e sela em função desse julgamento de caráter que Ele faz. E que só Ele está habilitado a fazer. Por isso é que a Bíblia é muito enfática ao dizer que nós não somos limitados no nosso julgamento. Podemos e devemos julgar aquilo que é visível, aquilo que é tangível, aquilo que é palpável. Mas julgar o que vai no coração de cada um, ou seja, as suas motivações, intenções, isso só Deus é capaz, claro. Porque só Ele é que consegue ler o que vai no coração de cada um. Claro. Portanto, isso aí só Ele pode fazer. E, portanto, aliás, eu gosto muito daquela expressão que Deus dirigiu a Samuel, quando Samuel foi à casa de Davi. Ele foi à casa do pai de Davi, portanto, Jessé, e começou a ver os filhos. Aliás, o primeiro que ele viu pensou logo que aquele seria o rei. Sim. E o Senhor lhe respondeu logo. Esse texto vem em 1 de Samuel, no capítulo 16. Aliás, é engraçado, enquanto o pastor procura, que nesse episódio Samuel julga com os olhos humanos e falha, e só mesmo quando não havia mais opções é que ele acerta. E acerta porquê? Porque Deus estava a olhar para o coração e não para aquilo que os olhos humanos veem. Exatamente. Diz assim, 1 de Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atendes para a sua aparência, porque Samuel só pode ver, aliás, claro, qualquer um de nós só pode ver a aparência, não é? Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então não compete a nenhum homem fazer julgamento de caráter. Não. E repara, vou aqui, se me permites, Filipe, vou aqui introduzir um pequeno parênteses para dizer o seguinte. Esta verdade que acabámos de anunciar não só se aplica a maus juízos, mas também a bons juízos.
Porque eu, ao fazer uma avaliação, dizer, aquela pessoa é excelente. Eu também posso estar a fazer uma avaliação errónea, porque ela me parece boa, mas na realidade pode não ser. Bom, eu não sei se é boa ou é má. Portanto, o julgamento tanto é negativo ao eu afirmar que a pessoa é má, como também é negativo ao afirmar que a pessoa é boa. Porque como é que eu sei? Isto, por exemplo, aplica-se, por exemplo, de uma forma muito pragmática. Por exemplo, quando um jovem quer escolher uma jovem, quando uma jovem deseja que um jovem lhe peça em namoro ou em casamento, ele pode pensar, olha, esta jovem é excelente, mas como é que ele sabe? Se ele não consegue ler o coração dessa jovem. Como é que a jovem sabe que aquele rapaz que a pede em casamento é um bom rapaz? Daí que é tão importante que nós coloquemos esse assunto tão importante nas mãos do Senhor. Porque como o Senhor conhece o coração, só Ele é que é capaz de saber se a pessoa é boa ou não é. Porque há lá algo no coração dessa pessoa que ninguém consegue ler, só Deus consegue. Agora, se eu pedir ao Senhor que Ele me oriente nessa escolha, então aí o Senhor que conhece os corações de todas as pessoas vai-me revelar, e não me perguntem como, mas Ele o fará, Ele vai revelar se eu devo casar com aquela pessoa ou não. Através de um sinal visível qualquer. Bom, e através da sua palavra Claro. também. Por exemplo, a palavra de Deus é clara ao dizer que não deve haver casamentos entre crentes e descrentes. Sim, mas aí eu isso- nem preciso perguntar a Deus, já está revelado. Mas isso é o que é visível, é o que nós vemos, é o que nós nos apercebemos. Não devemos correr o risco de casar com um descrente. Alguém pode dizer, mas o descrente pode se converter. Eu sei lá se ele se vai converter. Até pode o crente desconverter-se. Exatamente. Não é? Eu gosto muito de uma imagem, imaginem, um jugo desigual, como a Bíblia afirma que é, Paulo diz em 2 Coríntios 6,14, um jugo desigual é, por exemplo, isto é uma imagem que uma vez me deram e que eu acho que é excelente, por exemplo, uma escada. Um indivíduo está num degrau acima ou está num degrau abaixo. Se os dois fizerem força a puxar um ao outro, qual é a maior probabilidade de um conseguir puxar o outro? É o que está em baixo fazer descer o que está em cima ou é o que está em cima fazer subir o que está em baixo? O de baixo tem mais força para derrubar o que está em cima. Até tem a gravidade a ajudá-lo, a força da gravidade a ajudá-lo. Então, isto em termos espirituais aplica-se. Quando um crente que está num patamar espiritual mais elevado se junta a um descrente que está num patamar mais baixo, a tendência é que este puxe este cá para baixo e não este consiga pôr o outro lá para cima. Quer dizer, para este conseguir pôr o outro lá para cima, tem que fazer uma força descomunal quase. E mais, como é que ele sabe que este é passível de ser convertido? Mas o Senhor sabe se o coração deste é passível de se converter ou não, nós não sabemos. Por isso é tão importante nós deixarmos esse assunto e outros nas mãos de Deus, Ou seja, porque só Deus conhece o coração. São exemplos que demonstram claramente que Deus é o único autorizado e competente para fazer este selamento. Exatamente. Esse é o ponto. Eu só usei este exemplo para reforçar esse Certo. ponto. Deus é o único que é capaz de julgar o caráter Certo. de qualquer pessoa. Nós já debatemos aqui há alguns minutos o versículo 3, mas eu não quero passar por cima do 1 e do 2, pastor. Porque acho que tem aqui pontos importantes. E se calhar podemos aproveitar para ler capítulo 7, Apocalipse, e diz: E depois destas coisas, portanto isto vem no seguimento da abertura do sexto selo, não é? Da E já revelação. agora, Filipe, se me permites, Sim. nós já dissemos isto na última lição, mas convém recordar que o sexto selo termina com uma pergunta. Ou seja, aqui o texto que se refere ao sexto selo termina com uma pergunta. E a pergunta vem no versículo 17. É dito, chegou o grande dia da ira deles quem? Portanto, versículo 16, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, portanto, refere-se ao Pai e ao Filho. E quem é que pode suster-se? Outras versões dizem quem é que pode subsistir. Aguentar-se. E aguentar-se, exatamente. Portanto, o capítulo 6 e a mensagem do sexto selo termina com uma pergunta. Há um ponto de interrogação lá no fim. Agora, a resposta a essa pergunta é o capítulo 7. Portanto, o capítulo 7 responde quem é que pode subsistir. E qual é a resposta? Quem pode subsistir é os 144 mil. Que nós já os descrevemos brevemente, mas o enredo tem mais coisas aqui à volta, não é? E atenção, repara, este próprio contexto, o sexto selo leva-nos até à vinda de Cristo. Como é que nós sabemos? Porque diz aqui no versículo 15 a 14, diz assim, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Coisa que ainda não aconteceu, Não por aconteceu. exemplo. Isto faz lembrar o conteúdo da sétima praga, onde tudo entra em convulsão neste mundo. E finalmente, versículo 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos cair sobre nós e escondendo-nos da face
daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É uma Eles descrição que nós conhecemos da vinda de Jesus nas nuvens Exatamente, dos céus. eles vêm a face. Portanto, se vêm a face, o que é que está aqui a ser descrito? A segunda vinda de Cristo. Claro. E a pergunta é, quem é que pode suster-se? Aliás, quem faz esta pergunta até são os ímpios, não é? Que eles estão em terror, eles estão em pavor. E a pergunta é, quem é que pode suster-se? E então, como resposta consequente, vem a descrição dos 144 mil. Então, quem é que pode suster-se no tempo em que a segunda vinda ocorre? Os 144 mil. É uma das razões que nos leva a dizer que os 144 mil são aqueles que estão de pé quando Cristo vem. Não só estão vivos, mas estão prontos para serem levados para o celeiro celeste. O estar de pé quando Cristo volta é um contraste completo com esconder-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Se é, se é. E ao termos descrito o que é esse selamento definitivo, em contraponto com o desespero destes, percebemos que há um grupo que está pronto e que há outro grupo que não está pronto para a volta de Jesus. Há aqui um detalhe, repara, não é talvez muito importante para a lição, mas é apenas um detalhe que nos ajuda a compreender porque é que os ímpios dizem aos montes e aos rochedos cair sobre nós. Há um texto em Naum, portanto um profeta do Antigo Testamento, daqueles Menores. chamados profetas menores, no livro do profeta Naum e no capítulo 1, logo no início, diz assim, portanto, Naum, capítulo 1, nós lemos o seguinte, nos versículos 6 e 7. Quem pode suportar a sua indignação? Mais, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? É a mesma pergunta do versículo 17. Exatamente, estas perguntas aqui é o que eu ia dizer, assemelham-se à pergunta final do versículo 17 do capítulo 6 do Apocalipse. A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Então, a sua cólera se derrama como fogo. Por exemplo, Paulo fala em 2 Tessalonicenses que, e vou ler esse texto, em 2 Tessalonicenses, ele está a descrever a segunda vinda de Cristo e diz que a cólera de Deus se manifesta contra os ímpios. Como? Vamos ver, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 8 diz assim, vou ler o 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente connosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando é que o Senhor se manifesta no céu com os anjos do seu poder? É quando a segunda vinda. Então, Paulo está aqui a referir-se à segunda vinda, e falando da segunda vinda, diz agora, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Quem são estes que não conhecem a Deus? Os ímpios. São os tais que pedem às rochas que os escondam. E mais, diz aqui uma coisa muito importante, e contra os que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho requer obediência, sim ou não? Sim. Sim. Ao contrário do que os evangélicos dizem, que o Evangelho é só crer em Jesus. E está salvo de uma maneira ou de outra. E está salvo, eu só creio, faço profissão de crer em Jesus, estou salvo. Até posso continuar a ser o maior desgraçado, que Deus me salvará no fim. Aqui, este texto de Paulo diz que o Evangelho de Cristo requer obediência. Ok? Então, diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, aqui, Paulo apresenta a imagem de um Cristo a vir e manifesta-se em fogo, e este fogo é contra quem? Contra aqueles que não conhecem a Deus ou não obedecem ao Evangelho da salvação. A Bíblia até diz que Cristo não quer sacrifício, quer obediência. Exatamente. Então, voltando ao texto de Naum, diz assim, a sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Reparem, diz aqui o texto de Naum que as rochas são por ele demolidas. Ou seja, as rochas já estão a cair. E porque estão a cair, os ímpios fazem o pedido que elas caiam sobre eles. Ou seja, porque eu cheguei a pensar que eles pediam às rochas que caíssem sobre eles, sendo que as rochas estão estáticas, estão paradas. Não, as rochas já estão a demolir, estão a cair. E os ímpios só pedem, em vez de caírem aí num sítio qualquer, caiam sobre nós. O desespero é tão grande que preferem morrer. Preferem morrer, porque não conseguem suportar a vista de um Deus que eles passaram quase toda a vida a negar. Ou a não obedecer. Enquanto que os selados estão protegidos, conforme aquilo que o pastor leu. E estão todos felizes. Eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos nos dias de Isaías 25. Okay? Agora, pastor, como eu dizia há pouco... Este contexto de Apocalipse 6 e 7 é uma indicação textual bíblica que nos mostra que os 144 mil só podem ser aqueles que subsistem no dia da vinda de Cristo. Mas há um outro argumento que está em Apocalipse 14, mas já iremos lá mais à frente. Agora, como eu estava a dizer há pouco, todo este enredo começa pelos versículos 1 e 2, que nos dão aqui algumas informações importantes, principalmente acerca da misericórdia de Deus. Porque quando falamos da ira, da justiça de Deus,
podemos cair naquele erro de tempos passados, ou até de alguma doutrina que existe, não adventista, de que, na verdade, Deus é um Deus implacável que está à espera de castigar aqueles que lhe desobedecem, quando a Bíblia apresenta um panorama totalmente contrário. Mas Filipe, não deixa de ser verdade que, na perspectiva dos ímpios, Deus acaba por ser esse Deus implacável. Quer dizer, Deus em si não é implacável, não é um Deus iracundo, não é um Deus que tem prazer na morte do ímpio. Isto está dito na Bíblia, é ponto assente. Mas, reparem, uma coisa é a realidade, outra coisa é, muitas vezes, como é que eu percepciono determinada realidade. Por exemplo, vamos a um exemplo da física. Quando eu estou a viajar numa estrada alcatroada e está muito, muito calor, isto acontecia frequentemente em África, e nós olhamos para o fundo, não parece que está lá uma poça d'água, ou seja, há uma refração portanto, do calor que se liberta, do sol está a bater intensamente na estrada, liberta calor, e esse calor dá uma ilusão óptica e parece que está lá água. Bom, não está lá água nenhuma, mas nós, na nossa percepção, nos parece que está lá água. Isto para dizer o quê? Uma coisa é a realidade, outra coisa é a percepção da realidade que cada um possa ter, ok? Por exemplo, uma pessoa pode ser uma excelente pessoa, mas ser vista por outra pessoa que não gosta dela como uma pessoa péssima. Portanto, Deus não é esse Deus iracundo, esse Deus que tem prazer em destruir as pessoas, Deus que está lá e a primeira falha que ele vê, ele dá-nos logo uma grande cacetada e nos disciplina e nos pune, etc. Mas, quando o Senhor vier, na forma de percepcionar dos ímpios, Deus é esse tal... Aliás, até o texto em Apocalipse 6,17 diz, fala lá da ira. Portanto, porque chegou o grande dia da ira deles. Eles percepcionam Deus como estando irado. Bom, é verdade que Deus nos é dito que Ele odeia o mal. E, portanto, todos aqueles que se ligam ao mal e dele não querem desafeiçoar-se ou despegar-se, acabarão por sentir essa ira de Deus. Portanto, mas volto a enfatizar, Deus em si não é um Deus mau, Deus é um Deus bom. Mas para os ímpios ele será percepcionado como um Deus mau. Isso, a Bíblia explica isso... Não sei se me fiz entender. Sim, talvez eu possa complementar. A Bíblia explica isso como sendo o ato estranho de Deus. Ou seja, não é a vontade de Deus fazer isso, mas a sua justiça, entre aspas, o obriga. A fazer isso. Eu estava aqui à procura, em Isaías 26 e no versículo 21, eu ia procurar esse mesmo texto. Diz, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. Exatamente. Não é porque ele é tirano, porque não o é. Não é porque ele gosta de castigar ou de fazer mal. É uma consequência natural das ações daqueles que foram iníquos que ele tem que os destruir, porque a alternativa era deixá-los viver para sempre assim. Claro. Diz aqui, a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. E depois até o início do capítulo 27 diz que naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, e diz que matará o dragão que está no mar. Até podemos interpretar isto simbolicamente, sabemos quem é o dragão, certo. Sabemos que ele anda no meio das multidões iníquas e tudo mais. Ou seja, é uma inevitabilidade Deus ter que se manifestar para acabar com o mal de uma vez por todas, porque Deus bom seria Ele, que Deus santo até seria Ele, vivendo por toda uma eternidade com um grupo de felizes redimidos, sabendo que havia outro grupo que estava também por toda uma eternidade a continuar a ser iníquo, a continuar a fazer mal. A destruição dos ímpios, mesmo que eles não o saibam, porque mais tarde vão reconhecê-lo, e falaremos disso também, mas mesmo que eles não o saibam, é um ato de amor e de misericórdia de Deus para com eles. Para com eles e para com todos. Para com os justos. Para com todos. Porque eu costumo dizer, se Deus não fosse igualmente um Deus de justiça, todos nós sabemos e concordamos que Ele é um Deus de amor. E creio que todos aqueles que professam o nome de Deus aceitam este facto que Deus é um Deus de amor e misericórdia. E é. Ponto final, parágrafo, não há discussão sobre isso. Mas, para além de ser um Deus de amor e de misericórdia, Ele também é um Deus de justiça. E o mal tem que ser punido, de uma forma ou de outra. Aliás, se Deus disse, no dia em que dele comer certamente morrereis, é porque tem que haver consequências disso. Porque senão a palavra de Deus não valia. Gosto muito da forma como o apóstolo Paulo enuncia esta visão em Gálatas 6,7, quando ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem semear, isso também vai colherá. Portanto, é uma relação de causa a efeito. Ok? Portanto,
se a pessoa semeia o mal, vai ter que colher mal. Se semeia o bem, vai colher o bem. E, portanto, Deus apenas faz cair sobre... Aliás, há um texto, se me permites, no Salmo 94, que fala exatamente disso. Salmo 94, onde aqui o Senhor é muito, muito claro ao dizer o seguinte. Salmo 94, versículo 23. Sobre eles faz recair a sua iniquidade. Ou seja, a iniquidade dos ímpios, simplesmente, o Senhor só permite, olha, eu vou pegar na tua própria iniquidade que tu cultivaste e só vou deixar cair sobre a tua cabeça, só, mais nada. Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Mas os exterminará como? Fazendo recair sobre eles a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. É isto que Deus fará. Aliás, e aqueles que viverem para sempre, portanto, o grupo dos salvos, genericamente falando, no capítulo 15 e no versículo 3, quando cantam o cântico de Moisés, a letra do cântico diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Exatamente. Ou seja, se justo e verdadeiro é os caminhos, aquilo que Deus faz, a destruição do mal e dos que praticam o mal tem que ser justa e verdadeira também, Exatamente. Não pode ser de outra maneira. Exatamente. E todos aqueles que viverem por toda a eternidade reconhecerão exatamente isso Isso mesmo. mesmo. Não é? Um outro texto está no livro de Salmos que mostra esta forma de Deus agir. Salmo 9, versículos 15 e 16. Afundam-se as nações na cova que fizeram. Na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz lembrar aquilo que aconteceu com Amã. Ele fez uma forca para nela enforcar Mardoqueu. E quem é que foi enforcado nessa forca? Ele próprio. Ou seja, foi enforcado na forca que ele próprio fez. Ou então os ministros de Dario, no capítulo 6 de Daniel, quiseram armar uma cilada para Daniel e eles é que acabaram depois por cair lá. Armaram a cilada para Daniel. E eles é que acabaram por ser atirados para dentro da cilada, digamos Exatamente. assim. Portanto, é o princípio. Deus faz recair sobre os ímpios a iniquidade que eles próprios produziram. Pastor, sem querer divergir só ler muito. ainda mais o versículo 16. Faz conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Isto é claríssimo. Para transportar agora para o assunto do capítulo 7, dou ainda mais um exemplo. Quando, logo no início da Bíblia, depois da expulsão de Adão e Eva do Éden, Caim e Abel foram junto do jardim, que ainda estava lá, para apresentar um sacrifício, o sacrifício de Caim não foi aceito. Não. E é-lhe feita uma pergunta, que se ele oferecer um sacrifício como deveria ser, não seria aceito também? É evidente que E a seria. irmã White, na história da redenção, ela deixa bem claro que ele não saiu logo para matar seu irmão. Os anjos vieram até junto dele e lhe confirmaram que se ele fosse e oferecesse um cordeiro conforme tinha sido determinado, apesar de o sacrifício anterior não ter sido aceito, se ele agora fosse e apresentasse um cordeiro, seria aceito o sacrifício dele. Deus Houve dá uma nova segunda oportunidade. Sempre uma segunda oportunidade. Portanto, todos estes Às que vezes serão até dá uma destruídos... terceira e uma quarta e uma quinta. Eu não quero contar quantas já me deu a mim, porque senão nunca mais saímos daqui. Portanto, todas as oportunidades foram dadas e esses recolhem o não terem aceito todas as oportunidades que lhes foram dadas depois disso. Não é um determinismo da parte de Deus, erraste uma vez, estás condenado. Isso não acontece na Bíblia. Não acontece. E a prova está no versículo 1 e no 2 do capítulo 7, que diz assim: e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, portanto, uma maneira simbólica de falar por toda a terra. A extensão da terra. Sim. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra e o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. O que é que acontece aqui? Temos algum simbolismo aqui, pastor? Em primeiro lugar, temos ventos, que denotam tempestade, tormenta, conflito, guerra. Depois temos a terra e o mar, que representa toda a extensão do globo que nós temos, sendo que o mar também pode representar uma grande aglomeração de pessoas. E depois diz também para não danificar as árvores. No pensamento justo, a árvore representa... Perdão. No pensamento judeu, a árvore representa um homem justo, um homem sério, um homem santo. Aliás, em Jerusalém tem lá a Avenida dos Justos, em que eles plantam uma árvore em honra daqueles que protegeram os judeus no tempo do Holocausto, curiosamente. O que é que está aqui
Aliás, já no Antigo Testamento, essa ideia de que a árvore corresponde ao homem justo é referida, por exemplo, no Salmo 1, e no versículo 3 diz assim, aliás, deixem-me ler, para perceber melhor o versículo 3, temos que ler os versículos anteriormente, os versículos 1 e 2, diz assim, bem-aventurado, é assim que começa o livro de Salmos, bem-aventurado quem? O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há aqui uma progressão. Ele não anda, não se detém, não se assenta. Okay? Andar por ali, a rondar, depois detém-se, para e depois acaba por se assentar. Okay? Não. O homem que não anda no conselho dos ímpios não faz isto. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, falando deste homem justo, é como árvore. Plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, claramente aqui este texto dos Salmos nos compara o homem justo a uma árvore. E uma árvore não é uma árvore qualquer, é uma árvore que está plantada junto de quê? Junto à corrente de águas, ou seja, ela é permanentemente alimentada, não conhece sequidão. E dá o fruto no seu tempo, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E já que este texto que nós lemos do Apocalipse fala de ventos, quando a árvore é forte, as suas raízes estão bem firmadas no solo, pode vir a tempestade que vier, que ela fica lá de pé. Exatamente. Portanto, é uma boa imagem para a firmeza espiritual que os servos de Deus devem ter. Exatamente. Também. E por isso é que lá em Apocalipse 7 é dito para não danificar, portanto, as árvores. As árvores são protegidas. E por que razão é que sobe um outro anjo para pedir àqueles 4 que estão a segurar os ventos para os segurar ainda mais? Pastor, eu vejo aqui o Senhor a aguentar um pouco mais para ver se ainda mais alguém aceita o dom da salvação. Exatamente. Porque o Senhor quer selar a todos. O Senhor tem lugar no céu para todos. Não vão estar lá todos, como nós sabemos, não é? Mas o Senhor tem lugar para todos e nós podemos perceber isto. Eu imagino que Deus deve estar, vou usar uma expressão humana, claro, Deus deve estar mortinho para acabar com o mal. Deus deve estar ansioso pelo dia em que finalmente não haverá mais mal nenhum. Mas Ele ainda retém um pouco os acontecimentos para ver se mais alguém pode chegar à salvação e para Ele poder selar essa pessoa na testa, conforme nós lemos no versículo 3. Aliás, é essa a mensagem que Pedro faz claramente transparecer em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9, quando diz, não retarda ao Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos. Cheguem, não diz à salvação, ao arrependimento. Porquê? Porque aqui é que é o grande problema. Se Deus apenas oferecesse a salvação sem condição nenhuma, todas as pessoas diziam, eu aceito. Mas não havia transformação nenhuma. Não havia transformação. As pessoas iam para o céu como estavam aqui. Exatamente. Mas aquilo que o Senhor verdadeiramente quer é o arrependimento. Porque só passando pelo caminho do arrependimento, que é um caminho doloroso, é que nós verdadeiramente atingiremos o caminho da salvação. Sem o arrependimento não há salvação. Portanto, quer dizer, há salvação de boca para fora, mas isso não é nada. Isso vale após o arrependimento, o caminho começa a subir. Exatamente. Sem o arrependimento é sempre a descer. É sempre a descer. Exatamente. E eu gosto muito da palavra hebraica para arrependimento, ou uma das palavras para arrependimento, que é a palavra chuve. E chuve na mentalidade hebraica significa retroceder o caminho, ou seja, marcha atrás. Ou uma volta de 180 graus. Ou seja, eu vou numa direção, arrependo-me, inverto e volto para trás. Foi o caminho que o filho pródigo percorreu de volta ao lar que tinha abandonado, o lar do pai. Quando ele fez esse caminho todo de regresso ao lar, ele estava a trilhar o caminho do arrependimento. Foi o que Caim não quis fazer. Caim não quis fazer, foi o caminho que Lúcifer não quis trilhar. O jovem rico não quis fazer. Exatamente. Foi o caminho que, felizmente, Sansão, no último momento da sua vida, teve um ato de consciência, e voltou para trás no mau caminho que tinha feito. Manassés voltou para trás no seu péssimo caminho ao longo da sua história. Filipe, nós temos outro exemplo, que é o exemplo de Salomão. Salomão, ele procurou fazer alianças políticas com muitas nações e, como resultado dessas alianças políticas, ele casou com muitas mulheres. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Aliás, deixem-me aqui enfatizar que Ellen White dá a entender que ele casou com essas mulheres. Nós muitas vezes olhamos para Salomão e pensamos que ele era um depravado sexual. Não foi a motivação que o levou a casar, não foi essa a motivação que o levou a casar
com essas mulheres. Foi sim... Política. Política, exatamente. Era uma motivação política. Da mesma maneira como os governantes oferecem prendas uns aos outros, naquele tempo era normal deixar jovens Exato. moças. Então, havia essas alianças, portanto, que resultavam em casamentos. Eu vou dar um exemplo aqui na história da Europa. Quando as famílias As reais monarquias. europeias se queriam unir, ou seja, queriam haver uma aliança política entre, por exemplo, Portugal e Espanha, então O tentavam... príncipe daqui com a princesa de lá. Isso, e aconteceu Ainda isso. acontece hoje. Ainda acontece. Mas, O antigo rei de Espanha casou com uma princesa da Grécia, por exemplo. Não, mas isso foram vários os exemplos, Sim. portanto, de casamentos entre famílias reais Reais. europeias. Qual era o objetivo? Alianças políticas. Essa foi a motivação de Salomão. Isto não sou eu que estou a dizer, é Ellen White que o diz, no livro Profetas e Reis, logo no início desse livro. Portanto... Mas isto não implicava unir interesses a povos pagãos claro. e que iriam Mas qual era- e foram contaminar aquilo que Israel tinha. Mas qual era o objetivo de Salomão? O objetivo de Salomão era atrair esses povos para o Deus verdadeiro, para o Deus de Israel. E reparem, qual é o objetivo hoje de muitos que procuram fazer aproximações com outras pessoas que têm outros princípios? Muitas vezes a boa intenção, entre aspas, é grande, ou seja, querem atrair essas pessoas para Cristo e para os seus valores. Só que é atraída pela prática, pela realidade. Só depois. que o que é que acontece na prática? Na prática é que, em vez de serem os pagãos a serem atraídos para o crente, é o crente que acaba por ser levado ou arrastado para os pagãos. Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. E repara, Salomão, que foi o construtor do templo em Jerusalém, o templo que ficou conhecido na história como o Templo de Salomão, esse mesmo Salomão construiu templos pagãos lá perto. Por exemplo, se nós formos a 1 de Reis 11, e este é um pormenor que às vezes nos passa ao lado, ou não prestamos atenção, às vezes não gostamos muito de falar nestes assuntos que expõem estes homens de Deus. Mas a Bíblia não fala só o que é bonito, a Bíblia fala tudo. É uma das coisas que eu aprecio na Bíblia, mas aprecio mesmo. A Bíblia é realista. Não é um livro... Não é como as pirâmides que contam só a história do que era bom acerca dos faraós. Não. A Bíblia é realista. Apresenta o quadro completo. Não está aqui a edulcorar, a pôr açúcar... Florzinhas. Não. É o que é. Por exemplo, a Bíblia não nos diz... Olha, outro exemplo. A Bíblia não nos diz, por exemplo, que Noé... que foi aliás, Pedro diz em 2 de... Já agora eu vou referir, porque este é um pensamento interessante e importante, aliás. O apóstolo Pedro, por exemplo, falando de Noé, diz que ele foi um pregador da justiça. Por exemplo, em 2 de Pedro, aliás, capítulo 2, versículo 5, diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Será que Noé foi pregador da justiça? Claro que foi. Um autor bíblico o afirma, e aliás, quando nós vamos ao livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Gosto muito deste texto, porque diz assim: eis a história de Noé, 2 pontos. E agora podíamos esperar que viesse agora aqui um grande relato da história deste homem. Não, o relato é curtinho. Só diz assim: eis a história de Noé, 2 pontos. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto final. Acabou a história. Que grande história. Não, é uma história pequenina, curta, mas disse tudo. E o que é esse tudo? É que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E porquê que ele era homem justo e íntegro? Porque Noé andava com Deus. Já agora, não disse Jesus que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem? Nós encontramos estas palavras de Jesus em Mateus 24 e em Lucas 17. O que é que isto nos ensina? Foi possível a Noé ser um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos? No meio de uma geração já corrupta. Como é que eram os contemporâneos de Noé? Esta é a pergunta essencial. Eram tão maus que Deus viu-se obrigado a destruir o mundo. Ora, nem mais. Mas apesar de Noé ter vivido entre contemporâneos que eram tão maus, tão malignos, ele conseguiu desenvolver um caráter como justo e íntegro. Então, se como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem, será possível a nós hoje em dia desenvolver um caráter justo e íntegro, apesar de os nossos contemporâneos também serem malignos, sim ou não? A resposta é óbvia. E vamos ver já mais à frente nos É claro que sim. E foi exatamente o que os 144 mil o que os 144 mil farão. Portanto, eles, pela graça de Deus, nunca podemos esquecer isso, é pela graça de Deus, pelo poder de Deus, eles desenvolveram um caráter que é absolutamente íntegro. Agora, pode haver falhas? Pode, por exemplo, Noé, mais à frente, já tinha
ele sido evangelista durante 120 anos para um mundo corrupto e mau, já tinha vindo o dilúvio, já tinha cessado o dilúvio, já tinha saído da arca, e nos diz, em Gênesis 9, 21, bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Repare, o grande evangelista agora aqui faz aqui uma figura ridícula. Será que ele se arrependeu de se ter embebedado? Não tenho dúvidas nenhumas que ele se terá arrependido deste ato. Senão não teria andado com Deus, de certeza. Bom, e não estaria salvo, e nós sabemos que ele está salvo. Portanto, ele arrependeu-se. Mas o que é que isto mostra? Que esse Noé, que foi um grande homem que andou com Deus, e porque andou com Deus pôde ser o pregador da justiça, teve uma falha. Será que nós podemos hoje, na busca da justiça, na busca de andarmos com Deus, termos falhas? É perfeitamente possível. Mas não deixa de ser também possível nós desenvolvermos um caráter que é íntegro e justo. E volto a dizer, os 144 mil gozarão de uma prerrogativa que mais nenhuma geração teve. E essa prerrogativa é aquilo que tu há bocadinho referiste, é que eles viverão diante de um Deus em que ele não intercede mais. Portanto, se não intercede mais, não pode haver mais pecados, porque não há maneira de os apagar. Não havia maneira de interceder por esses pecados. Ok? Portanto, isso para mim é algo absolutamente claríssimo. Aliás, há um texto em Sofonias, no capítulo 3 e no versículo 13, que diz algo muito interessante. Portanto, outro pequeno profeta, como é referido. Profeta menor, apenas no sentido do livro ser mais pequeno do que Isaías, Jeremias e Ezequiel. Exatamente. Diz assim em Sofonias 3,13, e aqui claramente nós percebemos que esta é uma profecia escatológica. Diz assim, vou ler o versículo 12, aliás, vou começar no versículo 10, para nós percebermos bem o 13. Diz assim, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, Deus a falar, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. A filha da minha dispersão, o que é que quer dizer? O povo de Deus está disperso. E está disperso por onde? Por todo o mundo. Ok? Por isso haverá adoradores de Deus nos últimos dias de toda a nação, tribo, língua e povo. Tal como diz profeticamente no livro de Esther, que os judeus estavam espalhados por toda a terra. Isso mesmo. Versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Porquê que o Senhor diz que do seu povo eles não se envergonharão de nenhuma das suas obras? É porque todas as obras que fazem são justas, são corretas. Eu só me envergonho das minhas obras más, não me envergonho das boas. É óbvio, não é? Aliás, Jesus não disse, quando falou da parábola da ovelha perdida, que os justos não necessitam de arrependimento. É óbvio, não é? Portanto, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei... Aqui, com que te rebelaste contra mim, tinha sido antes. Portanto, estas pessoas foram pessoas rebeldes, mas que entretanto se converteram, e a partir do momento em que se converteram, deixam-se de tal maneira transformar pelo Senhor que depois já não se envergonham de mais nada, não é? Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. O que é que isto quer dizer? Deus faz a separação do trigo e do joio. Isto só pode ser no tempo do fim, porque Jesus, quando pronunciou essa parábola, disse que no fim os anjos é que fazem a separação. Isso é paralelo àquela mensagem que está depois das mensagens dos 3 anjos, até, quando vem um anjo para separar uns para o celeiro eterno e outros para o lagar para ser da ira esmagados. do Senhor, exatamente. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Que povo modesto e humilde é este? É o remanescente. Agora, versículo 13, falando do remanescente, diz que cá mesmo, os restantes de Israel, cá está, restantes, remanescente. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. O que é que isto nos faz lembrar? Não. Apocalipse 14. Não se achou mentira na sua boca. Nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Há um texto em Jeremias 50, 20... Enquanto o pastor procura, Sim. essa última parte que o pastor leu, que apacentarão e não haverá quem os espante, o capítulo 7 de Apocalipse termina dizendo: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Isso. E lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Exatamente. É um paralelo perfeito com isso perfeito. que está aqui a dizer. E porquê é que nós estamos a querer realçar aqui o paralelismo? Para ver que se estas passagens são paralelas, logo elas trazem luz umas sobre as outras. Mas portanto, mais, o pastor leu há pouco que não se achou mentira neles,
o versículo 13 diz que eles estão vestidos de branco. Exatamente. Branco não há contaminação, branco não há Exatamente. mácula, branco não há mancha. E ainda não falámos de Apocalipse 14, mas já podemos introduzir. Em Apocalipse 14, que é um outro texto no livro de Apocalipse que fala dos 144 mil, diz cá nos versículos 4 e 5, são estes os que não se macularam com mulheres, já podemos falar do que é isto, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. O meu diz que são irrepreensíveis. São irrepreensíveis. Ou seja, não há motivo de repreensão para eles. E repara, porquê que não se achou mentira na sua boca? Isto leva-me a pensar naquele texto que vem em João 1,47, em que quando Jesus vê Natanael vir em direção a ele, diz assim, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Que é dolo? É uma palavra errónea, errada na boca. Em quem não há dolo. O que é que o Senhor estava a dizer? Estava a dizer que Natanael, por não ter dolo, era que um verdadeiro israelita. Então, estes... Sendo que israelita não é aquele que o é na carne, mas que o é no espírito. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. A carne pode ser corrupta, mas o espírito pode ser santo. Romanos 2, 28 e 29, Paulo deixa claro, e este é um conceito que nós também convém aqui introduzir, porque é um conceito extremamente importante para nós compreendermos os 144 mil, é que os 144 mil... Ao lermos a descrição, por exemplo, que vem em Apocalipse 7, podíamos pensar que são israelitas literais, porque lá vem a menção de 12 tribos. Pois bem, não são israelitas literais. Isso aí, para mim, isso é algo absolutamente claríssimo. Portanto, aliás, as tribos literais nem existem mais. As primeiras que desapareceram do mapa foi quando o rei do norte, houve o reinado unificado sob os reis Saúl, depois Davi, depois Salomão. No final do reinado de Salomão, o reino dividiu-se em duas partes, o chamado Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte adotou a sua capital na cidade de Samaria, o Reino do Sul continua com a sua capital em Jerusalém, que era já a capital do Reino Unificado. E então o primeiro rei do Reino do Norte vai ser Jeroboão I, o primeiro rei do Reino do Sul vai ser Roboão, filho de Salomão, aí há uma divisão. Pois bem, no ano 722 a.C., o Reino do Norte cai sob, portanto, a conquista do Império Assírio, que tinha a capital em Nínive, cidade essa onde Jonas foi enviado por Deus, e foi lá e pregou, e na altura os ninivitas se arrependeram. Mas depois eles voltaram à prática das suas iniquidades, e o livro do profeta Naum é um livro que fala sobre os juízos de Deus que iriam cair sobre a cidade de Nínive, e daí já não fala na possibilidade de arrependimento. Eles já tinham ido longe demais, ok? Então, quando o Império Assírio conquista o Reino do Norte no ano 722 a.C., pegou na maior parte dos habitantes do Reino do Norte e os levou para outras partes do seu império que já tinha conquistado. E depois faz uma outra coisa, isto vem descrito em 2 de Reis, capítulo 17, traz outros povos para ali, de modo que um restante, um remanescente muito pequeno do povo de Israel permaneceu na terra, ao passo que a maioria foi levado cativo para outras partes do Império Assírio, e esses que ficaram, o resto, acabaram por se misturar com outros povos que vieram trazidos pelos assírios para o Reino do Norte. E dessa mistura surgiu aquilo que ficou conhecido como os samaritanos. Por isso é que os judeus, aqueles que eram do Reino de Judá, do Sul, não apreciavam os samaritanos, porque os samaritanos já eram uma mescla. Uma mescla, exatamente, já eram mestiços no sentido de cruzamento de raças. Okay? Mas isso é a história étnica e racial. Onde é que eu estava a chegar? Portanto, a maior parte das tribos de Israel perdeu-se quando da conquista do Império Assírio ao Reino do Norte, 722 a.C. Só sobraram 3. Sobrou a tribo de Judá, que foi a principal, de onde veio o Messias, que é Jesus Cristo, ele nasceu da tribo de Judá. Sobrou a tribo de Benjamim, aliás, Paulo em Filipenses 3 diz que ele era da tribo de Benjamim, e sobraram alguns levitas, não todos, porque alguns também foram levados quando da destruição do Reino do Norte. Para manter o serviço no sacerdote. Exatamente, portanto, ficaram alguns levitas. Portanto, podemos dizer que permaneceram 3 tribos. Onde é que estão as outras tribos mencionadas em Apocalipse 7? Simplesmente não existem. Portanto, essa é uma das razões que nos leva a dizer
que as tribos mencionadas em Apocalipse 7 não podem ser tribos literais. Não pode ser. Isso é impossível. Tem que se referir simbolicamente ao povo de Deus nesse tempo. Exatamente. Esses israelitas são israelitas espirituais. Assim como Natanael, pegando outra vez no exemplo de Natanael, o Senhor diz que ele é um verdadeiro israelita. Ora, se Jesus disse de Natanael que era um verdadeiro israelita, o que é que isto pressupõe? Que há falsos israelitas. Aliás, isto é comprovado por João, capítulo 8, 43 e 44, quando o Senhor, a falar com os rabis, com os iluminados e entendidos, Isso. diz, não, vós espiritualmente não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo. Exatamente. Portanto, quer dizer, mais descarado e mais claro do que isto também não podia haver, não é? Podia, não. Portanto, eles espiritualmente não eram israelitas. Mas eles dizem, nós somos descendência de Abraão. E Jesus responde, eu sei que sois descendência de Abraão. Ou seja, a linhagem biológica... Sois israelitas biológicos. Aliás, deixa-me ler as palavras exatas que Jesus profere em João, no capítulo 8, diz lá... Portanto, no versículo 33, João 8, 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. E agora, no versículo 37, Jesus diz, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós. Mas depois, mais à frente, eles dizem assim, versículo 39, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de facto vosso pai, certamente me havias de amar. E depois, no versículo 44, o Senhor aqui dá o remate final. Vós sois do diabo que é o vosso pai. Então, Jesus reconhece que eles, os judeus com quem ele estava a dialogar, eram descendência de Abraão. Ou Biológica. Seja, biologicamente, tinham o ADN Não havia dúvida. de Abraão. Mas não eram filhos de Abraão, eram filhos do diabo. Ou seja, espiritualmente, para ser israelita no pleno sentido da palavra, na mentalidade bíblica, é preciso ser-se um israelita espiritual. E Natanael, Jesus reconheceu que ele era um verdadeiro israelita. O que pressupõe que muitos não eram. Então, é com essa compreensão que nós devemos interpretar Apocalipse 7. São israelitas espirituais. Aliás, até no próprio Antigo Testamento, Raabe e Ruth não eram israelitas, mas se tornaram israelitas porque assumiram a religião. Exatamente. Quando Ruth, por exemplo, faz aquela afirmação, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ela tornou-se uma israelita. Converteu-se ali ao judaísmo. Israelita espiritual. Espiritual. Exatamente. Portanto, estes israelitas mencionados em Apocalipse 7 são israelitas espirituais. Ponto final, parágrafo. Não há dúvida nenhuma. Dito de outra maneira, o povo de Deus deste tempo, aqueles que... Agora, Filipe, alguns poderão perguntar, então, mas se são israelitas espirituais, porquê é que são mencionadas as tribos? Por uma razão muito simples. À luz de Gênesis 49, e em Gênesis 49 nós temos, aliás, aqui o autor fala de duas listas que aparecem sobre as tribos de Israel. Uma aparece em Números 1, 5 a 15, outra em Ezequiel 48, 1 a 29, mas ele não refere a lista de Gênesis 49. E na lista de Gênesis 49 nós temos uma série de bênçãos ou maldições que Jacó, ou melhor, Israel, profere sobre os seus filhos. E nessas bênçãos nós nos apercebemos que cada filho, que é lógico e compreensível, tem as suas características. Então, da mesma forma, os israelitas espirituais têm características diferentes, não são todos homogéneos, todos pensam da mesma maneira. Todos iguais. Bom, estão no mesmo nível espiritual, mas os seus temperamentos, as suas personalidades são diferentes. Certo. Por exemplo, entre os apóstolos, os temperamentos deles não eram exatamente iguais. Então, eu já ouvi uma vez um pastor dizer que a Nova Jerusalém tem 12 portas e cada tribo espiritual de Israel entrará por uma porta. Qual é a tribo a que eu pertenço? Bom, não sei. Também não sei. Eu entro por qualquer uma. Por mim está bom. Mas faz sentido nós pensarmos que a descrição das tribos é apenas uma descrição para mostrar características de personalidade do povo espiritual. A Nova Jerusalém também tem o nome dos apóstolos e os apóstolos já não existem também. Também tinham diferentes personalidades. Sim, mas... Pedro era mais impetuoso, e mesmo depois da conversão. Outros eram mais calmos, como João. Estou a mencionar isto porque devemos interpretar simbolicamente. Sim. Aqueles nomes que lá estão refere-se ao povo de Deus do Antigo Testamento e ao povo de Deus do Novo Testamento. É isso mesmo. No Antigo Testamento eram 12 tribos, no Novo são 12 apóstolos. Já não existem as tribos, já não existem os apóstolos. Existe o povo de Deus. Exatamente. Que entra pelas portas com aquelas características, com o caráter imaculado
conforme nós estamos aqui a descrever. O que deve ser entendido aqui é simbolicamente, representativo e não literal. E eu vou-te dar mais uma passagem do apóstolo Paulo, em Romanos 2, 28 e 29, ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo não podia ser mais claro. Aliás, em Gálatas, ele ainda talvez seja mais claro ainda, quando ele diz em Gálatas, no capítulo 3, e, por exemplo, no versículo 7 diz: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé. Não os do sangue. Não os do sangue, carne e sangue. Mas, no versículo 29 diz, Gálatas 3, 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E a palavra que aqui Paulo usa para falar descendentes de Abraão é uma palavra até muito significativa, porque a palavra grega é a palavra sperma, de onde vem a palavra esperma. E esperma é algo físico, literal. Então, quando ele aqui diz, se sois de Cristo também sois descendentes, sperma, semente. Reparem, o conceito é muito forte. O que está na origem da criação de... Exatamente. Não é? Portanto, o conceito é muito forte que Paulo aqui apresenta para dizer, não, a semente, a verdadeira semente de Abraão são os que são de Cristo. Não é aqueles que vêm pelo... São os convertidos espiritualmente. É, exatamente. Esta é a teologia que o Novo Testamento, e não só o Novo Testamento, toda a Bíblia nos apresenta sobre Israel. De modo que aqueles conceitos dispensacionalistas de pensar que, por exemplo, os acontecimentos do tempo do fim andarão em torno do Israel literal, não têm nenhuma validade. Nenhuma mesmo. Os acontecimentos do tempo do fim centrar-se-ão em torno de Israel, sim, mas do Israel espiritual, não do Israel literal. E o Israel literal são aqueles que são os verdadeiros israelitas, em quem não há dolo, em quem não há mentira. São esses os verdadeiros. É por isso que a Igreja Adventista, em cumprimento do mandato bíblico, prega e converte e batiza pessoas de todas as nações, todas as línguas, todos os povos, todos os países, todas as raças, seja judeu racial, seja português, brasileiro, americano, etíope, seja o que for. O objetivo é tornar todos judeus espirituais. Nem mais, é isso que eu estou a entender. Nem mais. Será que um judeu literal também se pode tornar judeu espiritual? Claro que sim. Então Nataniel era o caso. Exatamente. E a primeira igreja, a igreja cristã primitiva, era formada só de judeus literais, mas que se converteram. Judeus literais e espirituais, exatamente, nesse caso. Exatamente. Espirituais. Eu não me interessa se não sou judeu literal. O que me importa é ser um judeu espiritual. Um israelita espiritual, exatamente. É verdade. Pastor, nós já descrevemos mais ou menos aqui os 144.000. Eu só quero destacar um ponto e depois vou fazer uma pergunta. É que na última parte do capítulo 7, entre os versículos, por exemplo, no 14, deixa bem claro um ponto que não podemos deixar de destacar. É verdade que eles são encontrados sem mácula, são irrepreensíveis, têm as vestes brancas, mas isso acontece porque as branquearam no sangue do Cordeiro, conforme está no versículo 14. Portanto, nunca será demais enfatizar, e já dissemos isto em programas anteriores, isto não acontece por qualquer mérito próprio que eles possam ter. Isto não acontece porque eles são santos por si mesmos, ou porque se santificaram e agora existem pela própria capacidade. Isto acontece porque eles branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Naturalmente, eles são sujos, são imundos, são repreensíveis, são maculados, são manchados. Mas porque se deixaram banhar, espiritualmente falando, como é evidente. E é evidente que a linguagem é simbólica. Claro. Porque se tu pegas numa veste e vais molhar em sangue, ela fica vermelha. Fica suja, branca. Não fica limpa, não é? Exatamente. Claro. Portanto, aqui é uma linguagem simbólica. Porquê? Porque 1 de João 1,7 diz: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eis um versículo que Martinho Lutero gostava muito, por exemplo. Portanto, cá está. Esta imagem de que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro significa os seus pecados foram perdoados, foram limpos. Isto para dizer o quê? Estes 144.000 e qualquer outro dos redimidos tiveram que se esforçar na vida pessoal, sim, tiveram que se esforçar, fazer a sua parte, mas isto não lhes atribui mérito nenhum. O que atribui mérito para efeitos de salvação é branquear as suas vestes no sangue do Cordeiro, que representa o sacrifício redentor que Jesus fez em favor de cada um. E eu quero, Filipe, aqui apresentar um texto que me estava agora na mente, que é de 2 de Pedro 3,14, que vai reforçar o que acabaste de dizer. Quando diz assim, Pedro,
Ele fala, por exemplo, nos versículos anteriores, na vinda do Senhor como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Estou a ler o versículo 10. E os elementos se desfarão. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. E agora, ao versículo 14, Pedro diz assim: por essa razão, ou seja, qual razão? A razão porque a vinda do Senhor vai ser como é, como ele descreveu. Por essa razão, pois, amados, e esperando estas coisas, esperando o quê? A vinda de Cristo e os acontecimentos que, portanto, rodearão a vinda de Cristo, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhai-vos. Esforçai-vos, fazei a vossa parte. O que é que isto quer dizer? Então, mas se a salvação é pela graça, porque é que eu tenho que me empenhar? Porque é que eu tenho que me esforçar? Por uma razão muito simples. E a razão simples é esta, é que Deus não salva sem o nosso consentimento. Ou seja, para haver salvação tem que haver eu tenho que tomar a decisão. Tem que haver uma cooperação. Para aliar a minha vontade àquela que é a vontade de Deus para mim. Exatamente. É como, por exemplo, tem que haver uma cooperação entre um homem e uma mulher para que haja, portanto, o nascimento de uma criança. Portanto, um sozinho não faz uma criança. Tem que haver uma cooperação dos dois. Só há salvação se eu me ligar ao Senhor e o Senhor implantar a sua semente em mim, lavar-me. Mas Ele só pode fazer se eu consinto. E então, esse meu consentimento é o meu empenho. E esse empenho e esse esforço é importante, porque naturalmente nós não queremos isso. Exatamente. Naturalmente a carne resiste a esse tipo de comportamento. E eu diria que este empenho é sobretudo um empenho em mentalizar, eu tenho que pedir ao Senhor que me dê força para eu vencer os defeitos de caráter que eu eventualmente ainda tenho. Ou seja, não é eu dizer, eu estou salvo pela graça do Senhor, eu não tenho que fazer mais nada. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que permitir que o Senhor opere em mim o querer e efetuar segundo a sua boa vontade, como Paulo também disse. Ou seja, eu tenho que permitir que o seu Espírito me sonde, conforme o salmista pediu ao Senhor no Salmo 139, e veja se há em mim algum caminho errado. E se eu detectar que há em mim algum caminho errado, aí eu sou confrontado com o inevitável. Eu não consigo mudar esse algo errado em mim. Mas aí eu vou ao Senhor e digo, Senhor, eu ainda me irrito às vezes com a minha mulher e não quero que isso volte e continue a acontecer. Eu ainda me irrito com os meus filhos, eu ainda me irrito lá com os irmãos da igreja que me chateiam. Eu tenho uma tendência que não devia ter. Ou isso. O que for. Eu ainda não sou capaz de controlar o meu apetite, por exemplo, para isto ou para aquilo, seja o que for. Eu ainda tenho a tendência para ser vaidosa e para vestir isto ou pôr adornos, ou seja o que for. Portanto, nós temos que nos empenhar por ser achados por Ele. Eu volto a ler o que é que diz o texto bíblico. Empenhais por ser achados por Ele sem mácula e irrepreensíveis. Então isto mostra que tem que haver da minha parte uma decisão ativa, um empenhamento ativo em eu querer livrar-me de tudo aquilo que contamina o meu caráter. Agora, quem é que me purifica? Não sou eu. O sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Mas para isso eu preciso de cooperar. Preciso me empenhar, fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte... Então várias vezes Ellen White menciona a cooperação entre o divino e o humano. Exatamente, é isso mesmo. Sendo que o esforço podemos fazê-lo. Agora o mérito nunca conseguimos alcançá-lo por isso. Exatamente, o mérito é todo de Deus. Pastor, neste raciocínio todo, alguém usa o argumento, sim, mas isso no fundo refere-se aos salvos que um dia serão glorificados e estarão nesse estado. Bom, há aqui um excerto no versículo 14 de Apocalipse 7, que diz que estes que nós estamos aqui a descrever são os que vieram da grande tribulação. Ora, descreve um grupo específico, não descreve os salvos de todos os tempos. E os que vieram da grande tribulação, o que é a grande tribulação? É aquele período que vai acontecer entre o fim do tempo da graça e a volta de Jesus. Tribulação qual nunca houve, do qual faz parte a chamada profética angústia de Jacó. Então este texto aqui, destes 144.000, descreve especificamente aqueles que se mantêm vivos sem passar pela morte, desde o fim do tempo da graça até à volta de Jesus. Claro. Não está a referir-se genericamente a todos os salvos de todos os tempos, porque os identifica aqui de uma forma bastante clara. Há aqui uma diferença e repara, esse texto que citaste, o versículo 14, já está no contexto da grande multidão.
porque os 144 mil são apresentados mais especificamente entre os versículos 1 e 8, e ainda mais especificamente nos versículos 4 a 8, e a partir do versículo 9, diz aqui, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E eu sou levado a crer que esta grande multidão não é... O autor diz aqui, é verdade. Ele fala aqui, deixem-me ver onde é que ele diz... Exatamente. Portanto, embora alguns intérpretes adventistas vejam este grupo, que grupo? A grande multidão, como outra representação dos 144 mil, eu conheço estas outras interpretações, pessoalmente eu não me inclino, e aqui, repara, não é por o autor dizer isto, eu próprio já tenho esta convicção há muito tempo e eu me identifico com aquilo que o autor aqui escreveu, e eu não li tudo, mas vou ler. Portanto, embora alguns intérpretes adventistas vejam este grupo, ou seja, a grande multidão, como outra representação dos 144 mil, podemos entender a grande multidão como uma referência a todos os redimidos que sofreram pela sua fé ao longo dos séculos. Nesse caso, teria os 144 mil e os mártires? Não, os 144 mil mais todos os outros que se salvaram. Ou seja, será que na grande multidão estão os 144 mil? Claro que sim. Ou seja, os 144 mil são um subgrupo do grande grupo que é a grande multidão. Mas aí não temos a dificuldade nesse grande grupo, nem todos passaram por essa grande tribulação. Estou-me a referir à última grande tribulação. Sim. Claro que durante todas as eras houve tribulações, houve problemas, houve dificuldades. E é aí que os intérpretes levam a dizer tribulação, em qualquer período da história da humanidade houve tribulação. Logo nos primeiros séculos da Igreja houve fortíssima tribulação, perseguição, que já falámos. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento. Sim, igualmente. certamente. Então repara, mas há aqui um dado que eu quero realçar e que mostra que, para mim, que os dois grupos não são o mesmo. É que no versículo 4, João diz assim, então ouvi o número dos que foram selados. E esse número é um número específico, 144 mil. Depois, no versículo 9 diz, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Ora, 144 mil pode-se enumerar. Bom, demora tempo a contar, 144 mil, se começares a contar desde o 1 até aos 144 mil, demora umas horas boas a contar, mas podes enumerar. Mas João, referindo-se à grande multidão, diz que essa não pode ser enumerada. Então há aqui uma diferença. Mas aí alguém poderá estar a deduzir, o pastor implica nesse raciocínio que os 144 mil são um número literal, porque pode contar-se. Boa pergunta. E é uma pergunta para raciocínio, porque no âmbito da Igreja Adventista, dos estudiosos, académicos e teólogos, devemos dizer isto já ao princípio, não há um consenso acerca da resposta a esta pergunta. Para mim, eu resolvo essa questão de uma forma, eu diria, digamos, pela lógica. E a lógica é isto. Se o número 144 mil, ainda não tínhamos falado desta questão, se é um número literal ou simbólico, se o número 144 mil é um número literal, então tem que ser só 144 mil, nem mais um, nem menos um. Se o número 144 mil é simbólico, então pode ser qualquer número que não 144 mil. Aliás, até o 144 mil também pode ser. Até pode ser. Então, se é simbólico, pode ser qualquer número. Porque muitas vezes, eu já notei, posso estar enganado, mas eu já notei que as pessoas que defendem, ou tendem a defender a ideia de que os 144 mil são um número literal, são aqueles que acham que no tempo do fim haverá poucos que se salvam. E deixem-me dizer, sobre isso estou plenamente de acordo. E poderão perguntar, mas em que é que se baseia para afirmar que no tempo do fim poucos se salvam? Fácil, Mateus 24, Lucas 17, já citei há pouco, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quantos salvaram o tempo de Noé? 8. 8. Ainda que a casa de Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente é que será salvo. Exatamente. Portanto, eu acredito... Aliás, perdão, pastor, há numa visão, Ellen White foi confrontada com este assunto, acerca do alto clamor, da última chamada a um mundo prestes a ser destruído, e a expressão, não consigo citar agora onde está o texto, a expressão que o anjo lhe disse foi, poucos, muito poucos atenderão a chamada. Exatamente. Portanto, eu acredito que aqueles que salvarão no tempo do fim são poucos, porque há alguns que pensam que no tempo do fim, e até, não vou dizer o nome porque não interessa, mas há um pregador até muito conceituado, e eu aprecio, atenção, não ponho em causa a idoneidade dele como pessoa, como pregador, como evangelista, mas neste aspecto não estou de acordo com ele, neste e noutros. Ele também, por exemplo, numa interpretação de Daniel 11, diz que o Rei do Sul é o islamismo, eu não concordo, acho que o Rei do Sul é o ateísmo e todas as ideologias que derivam do ateísmo, e ele diz que os 144 mil são, digamos, uma task force,
Ele usa esta expressão, portanto, um grupo forte. Força de elite. Uma força de elite, exatamente. Boa, excelente tradução. Uma força de elite que vai pregar o Evangelho no tempo do fim e, como resultado da pregação dos 144 mil, uma multidão de pessoas se converte. Eu não acredito nisso. Claramente não acredito. Ok? Portanto, a grande multidão eu entendo como o autor desta lição que simboliza, portanto, os remidos de todas as épocas, desde Adão até ao último. Portanto, e que esse número, conforme nós referimos na semana passada, corresponde exatamente ao número dos anjos, de Satanás e dos seus anjos que saíram dos céus. E esse número de Satanás e dos seus anjos será preenchido, essas vagas que Satanás deixou no céu, serão preenchidas exatamente pela grande multidão, que se encaixa nessas vagas. Nesse caso, essa grande multidão juntar-se-ia na volta de Jesus, que é quando ressuscitam os salvos de todos os séculos. Primeiro há a ressurreição parcial, como nós sabemos, e eu acredito na ressurreição parcial ressuscitam, portanto, todos aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Digamos, de uma forma genérica, os salvos pós-1844. Pós-1844, exatamente. Mas depois vai haver a grande ressurreição geral. Que ressuscitam desde Abel, que foi o primeiro a morrer, até, digamos, 1844. Digamos, genericamente falando. Genericamente falando, exatamente. E portanto... E juntam-se aos 144 mil que nunca passaram pela morte. Nunca passaram pela morte, exatamente. Por isso, quando Ellen White usa aquela expressão, por exemplo, os nossos irmãos reformistas dizem que eles acreditam que os 144 mil são aqueles que se salvam desde 1844 até terminar o tempo da graça. Também não concordo com esta interpretação. E porquê? Porque os 144 mil, já agora, há bocadinho eu dei o argumento Apocalipse 7, que é a resposta à pergunta com que termina o capítulo 6. Quem é que pode subsistir a quando da vinda de Cristo? Só os 144 mil é que podem subsistir. Apocalipse 14, versículos 1 a 5, onde fala dos 144 mil, responde a Apocalipse 13. É verdade que Apocalipse 13 não termina com uma pergunta, mas na mente de qualquer leitor, digamos, que tenha um mínimo de lógica, de bom senso, ele se pergunta, mas com o dragão a fazer guerra contra o resto da sua semente, conforme termina o capítulo 12, e como é que ele faz a guerra contra o remanescente? Usando os dois poderes mencionados em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Portanto, da mesma maneira, é preciso saber quem é que vai resistir a esse ataque de Satanás que tenta controlar dois poderes contra o povo de Deus. Exatamente. Ou seja, Satanás ali, a partir... Eu vou ler o texto. Portanto, em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 18, a minha versão tem um versículo 18, nem todas as versões têm este versículo, diz: E se pôs quem? E se pôs o dragão em pé sobre a areia do mar. O que é que ele faz na areia do mar, que é, repara, a areia está nas praias, faz a divisória entre o mar e a terra. Então, ele coloca-se nesse ponto estratégico, porque a partir desse ponto estratégico ele pode dominar, controlar, quer a besta que vai emergir do mar, quer a besta que vai emergir da terra. E ele vai usar estas duas bestas para, com elas, lançar um ataque conjunto contra o povo de Deus. Então, a pergunta natural que pode surgir no final da Apocalipse 13 é quem é que vai conseguir resistir a um ataque bruto, com esta brutalidade enorme. Se ele controla o que está no mar e controla o que está na terra, em princípio controla tudo. Controla tudo, ou seja, tem o poder mundial nas suas mãos. E há o povo de Deus ali no meio. Quer dizer, como é que o povo de Deus consegue subsistir? É caso para fazer a mesma pergunta com que termina o capítulo 6. Quem é que vai conseguir subsistir a um ataque brutal desses? E até o capítulo 14 começa com a resposta. E o capítulo 14, exatamente, os primeiros 5 versículos começam com a resposta. Até porque... Há um grupo que consegue resistir e subsistir. São os 144 mil. Até porque João, pastor, não dividiu os capítulos nos versículos. Ele redigiu tudo seguido. Portanto, o raciocínio está no seguimento do final do que temos como o final do capítulo 13. Ou seja, naquilo que nós agora chamamos o capítulo 14, os versículos 1 a 5, aparece como que para dar um alívio ao leitor e o leitor poder compreender, apesar de o inimigo lançar um ataque brutal com dois poderes mundiais contra o povo de Deus, mesmo assim há sobreviventes desse grande conflito. E quem são esses sobreviventes? Precisamente os 144 mil. Então, quando é que há necessidade de haver estes sobreviventes? Exatamente no final do grande conflito. Ora, quando é que é o final do grande conflito? Estamos mesmo perto da segunda vinda de Cristo. Então, outro argumento, para além do argumento do contexto de Apocalipse 7, que coloca os 144 mil no tempo do fim.
Então, os 144 mil serão, como diz aqui, aliás, eu aqui revejo-me claramente, portanto, naquilo que o autor diz na lição de segunda-feira. Ele diz, portanto, o número 144 mil representa a totalidade do povo de Deus, mas a totalidade do povo de Deus de quando? Do tempo do fim. Todo Israel, judeus e gentios, estão preparados para o regresso de Cristo e que serão trasladados sem ver a morte. Ao passo que a grande multidão é uma referência a todos os redimidos que sofreram pela sua fé ao longo dos séculos. Fazem os 144 mil parte da grande multidão? Sim, fazem. Porque são redimidos também. Mas nem todos da grande multidão são 144 mil. 144 mil é a última geração. E podemos aqui falar mesmo da última geração. Portanto, são os últimos. Às vezes ouço falar, e de uma forma quase a ridicularizar, a TUG, chamada a TUG, a teologia da última geração, como se isso fosse uma coisa aberrante, uma heresia. Uma heresia. Não é heresia nenhuma. A Bíblia fala da última geração, mas não só fala da última geração, como diz que a última geração será uma geração irrepreensível. Isto é o que a Bíblia diz. Imaculada. Imaculada. Então, quem é que ousa pôr em causa o que é que a Bíblia diz? Eu não ouso. Se alguém parece que há pessoas que ousam pôr isso em causa. Aliás, eu simplesmente eu não consigo entender isso. Para mim é um absurdo como é que há gente que acredita nisso. A Bíblia afirma que haverá uma última geração caracterizada por pessoas irrepreensíveis, em que não há mácula, não há dolo nas suas bocas. Como é que é possível que alguém diga o contrário do que a Bíblia diz? Simplesmente não entendo. Não entendo. Pastor, por vezes há demasiado tempo perdido, e estou a usar propositadamente esta expressão, a fazer o debate daquela pergunta que eu fiz há pouco, que se o número dos 144 mil é literal, se é simbólico, etc. E o ano passado, num encontro em que estávamos os dois, eu ouvi o pastor dizer algo muito interessante, que é o quê? Em vez de perdermos esse tempo a tentar perceber se é literal, se é simbólico e o que é, devíamos gastar as nossas energias a tentar fazer parte desse grupo. Exatamente. E eu estou-me aqui a rever nesta citação de Ellen White, que está na parte de sexta-feira, que diz, não é sua, da parte de Deus, não é? Não é sua vontade que eles, os homens, se metam em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil? Ou seja, estará lá este, estará lá aquele, estará lá o outro, como é que vai ser, como é que não vai ser? Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, onde, sem dúvida, saber em breve. Ou seja, está lá revelado, Deus vai mostrar e vai... Agora, não é bom perder tempo com isso. É bom ocupar o nosso tempo em nos prepararmos para estar de pé se fizermos parte dos 144 mil e se chegar lá. Portanto, se há questão que nós nunca poderemos saber sobre os 144 mil, é quem fará parte desse grupo. Se no princípio dissemos que Deus é que conhece o caráter, Deus é que faz o selamento e que nós nem nos apercebemos, entramos aqui numa discussão que nunca mais tem solução nenhuma. Olha, eu, sinceramente, eu vou ser muito franco e permito-me aqui abrir o meu coração completamente. Eu estou-me borrifando quem é que faz parte dos 144 mil ou não. Bom, assim, falando assim... Há uma coisa que me preocupa, é se eu farei parte ou não. Certo. Eu estou preocupado por mim. Agora, em relação aos outros, cada um tem que pensar e avaliar por si. Agora, quando eu falo isto, e eu já falei isto várias vezes, há sempre pessoas que reagem. Mas então você não está preocupado com os outros. Não, eu estou preocupado com os outros na medida em que eu tenho uma responsabilidade para com eles. Como guardador do irmão. Exatamente. Mas atenção, eu não sou responsável por eles, eu sou responsável para com eles. Estás a ver a diferença das proposições? Sim. Eu não sou responsável por ninguém, mas sou responsável por todos. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade minha, pessoal, para com todos. Mas eu não sou responsável pelos outros, eu sou responsável por mim. Ou seja, a sua responsabilidade leva a cuidar dos outros, mas a responsabilidade dos outros não é a sua. Exatamente. Esse é o ponto. Talvez devêssemos passar mais tempo a pregar a mensagem da salvação, a mensagem dos três anjos, do que a discutir estes assuntos que, tal como Ellen White diz, não é produtivo, não vai resultar. E depois os irmãos aborrecem-se uns com os outros. Não vale a pena. E há coisas tanto ou mais importantes para nós debatermos como o sábado, os 10 mandamentos, as 3 mensagens angélicas que falaremos à frente, e estas coisas Deus o revelará no seu tempo. E eu gostaria de terminar, Filipe, se me permites, dizendo algo.
às vezes, mesmo falando de assuntos que são tão importantes e que estão revelados, mesmo assim, às vezes podemos falar desses assuntos de uma forma que não seja a mais correta. Eu nunca mais me esqueço, uma vez ouvi um pastor dizer, ele era ainda relativamente jovem, e ouvi uma discussão entre dois teólogos. E os dois estavam a falar sobre a perfeição cristã. Então, um tinha uns argumentos, outro tinha outros argumentos que eram diferentes, e eles tinham ali, engalfinharam-se ali na discussão sobre a perfeição cristã. E eu fartei-me de rir até às lágrimas quando ele disse que a única coisa que reteve daquela discussão é que para ele descobriu que nenhum nem o outro eram perfeitos. Ou seja, mesmo a falar de assuntos tão importantes como a perfeição cristã, pode-se ainda manifestar pelo nosso caráter, pela forma como nós falamos e abordamos esses temas, que afinal de contas nós ainda não somos perfeitos. Agora, será que a perfeição não é possível? É possível. Eu quero deixar isto bem claro. E é possível como? É possível pela graça e pelo poder do Senhor. Ponto final. Ponto final. Isso é intocável, isso é sagrado. Agora, eu quero participar dessa perfeição cristã, porque eu sei que está ao meu alcance, pela graça e pelo poder do Senhor. Porque o Senhor o prometeu e porque o Senhor o disse. Porque Ele o promete e porque Ele o diz. E eu não ponho em causa o que está escrito. Agora, eu não vou clamar ou reivindicar que já atingi esse grau. Deus me livre. Porque quando reclamar quer dizer que ainda não atingiu. Exatamente. Tiraste umas palavras da boca. É isso mesmo. Pastor, Acho que esforcemos-nos para andar com o Senhor a cada dia e o Senhor nos ajudará a subir a escada cada vez mais. Exatamente. Vamos terminar com uma oração. Okay. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos abrir a Escritura e nos debruçarmos sobre estes assuntos tão complexos, mas tão importantes para nós hoje. É verdade, Senhor. Que o Espírito do Senhor nos possa ajudar a percebê-los, a entendê-los, bem como aqueles que assistem também, para que nos possamos preparar cada vez melhor, cada dia melhor, para a brevidade e a proximidade da volta de Jesus. Amém, Senhor. Que o Espírito e o caráter de cada um de nós se possa transformar cada vez mais à semelhança do Senhor, para que se chegarmos a esse dia em que não mais haverá mediador, em que não mais haverá intercessor, nós possamos ser achados sem mácula, com vestidos brancos e de pé aguardando a volta de Jesus. Amém, Senhor. Senhor, abençoa cada um que está a ouvir, para que possa confiar não na sua capacidade, não no seu mérito, porque não existe, mas possa confiar naquilo que Jesus fez por cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. E que nos pode, sem dúvida, transformar a cada dia. Amém. Que a bênção do Senhor nos acompanhe ao longo do estudo desta lição e todas as outras que faltam, que são tão importantes para o tempo em que vivemos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana. Até mais.